acesso a informações úteis e de qualidade, apoiando pacientes e familiares a se sentirem seguros e preparados para entender as etapas do tratamento oncológico e construir uma relação de parceria com a sua equipe de saúde. E é importante destacar aqui hoje que estamos falando de uma jornada com múltiplos passos e diferentes tecnologias disponíveis. O CAR-T representa um dos possíveis passos nessa jornada oncohematológica, que é complexa e possui várias etapas de tratamento. Hoje, vamos colocar uma lupa especificamente nessa tecnologia. E, nesse painel, especialistas vão debater sobre o CAR-T-cell, com olhares múltiplos sobre as etapas da jornada do tratamento de cânceres hematológicos, como leucemias, linfomas e mieloma, além de refletir sobre o cenário e as perspectivas dessa tecnologia. No painel de hoje, teremos as contribuições de Dr. Vinícius Molla, doutora Daniele Ovigli, Robert Banvoldi e Luana Lima. E para a gente iniciar essa conversa de hoje sobre estar um passo à frente, precisamos entender a tecnologia que estamos discutindo. Temos conosco o Dr. Vinícius Molla, hematologista do Hospital 9 de Julho, com doutorado pela Unifesp. Dr. Vinícius vai nos explicar o que é a tecnologia CAR-T, abordando sua disponibilidade atual para leucemias, linfomas e mieloma múltiplo. Dr. Vinícius, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, pelo convite da Johnson. Realmente é um prazer poder estar aqui com vocês, podendo dividir o palco aí com pessoas tão especiais aí, e a Dani online também. Bom, então o meu papel aqui é falar um pouco dessa terapia do CAR-T-cell. É uma terapia que vem há alguns anos se tornando mais famosa, mais em alta na mídia, então também é um desafio também para passar com um público tão diverso, então espero que o objetivo seja atingido. Então esses são os meus conflitos de interesse para esse assunto. Bom, primeiro a introdução. O que é o CAR-T-cell? Como é feito o CAR-T-cell? Então aqui está um esquema de como que é feito o CAR-T-cell, está mais basicamente, a célula do paciente, ela é coletada, então, por um processo no hospital. Essa célula vai ser manufaturada, ela vai ser modificada geneticamente através de um vetor viral. O que é isso? Então, eu quero pegar essa célula do sistema imune do próprio paciente e tornar ela capaz de combater a neoplasia, o câncer, na verdade. Aqui, obviamente, a gente tem um enfoque no mieloma múltiplo, mas isso já é utilizado para leucemia, é utilizado para linfomas. Tá? Então, aqui, o vetor viral modifica, essa célula fica capaz de combater a doença. Essa célula é expandida in vitro, no laboratório, e esse paciente, após todo esse processo, ele recebe a célula para combater a sua doença. Bom, é algo, nem todos os CAR-T são iguais, a gente vem evoluindo, tornando o quê? O CAR-T cada vez mais seguro e mais eficaz. Basicamente é isso, a gente vai mudando a estrutura. Bom, o que nós temos aprovado atualmente no Brasil? Tá? Temos CAR-T-cell, aqui estão os nomes não comerciais, os nomes científicos, para CAR-T, para linfomas difusos, linfoma folicular, leucemia linfoblástica aguda com restrição de idade, linfoma do manto e LLA aqui sem restrição de idade, aqui está um asterisco, que essa terapia está aprovada, não está precificada. Na prática, a gente ainda não tem condições de prescrever. E para o mieloma múltiplo, o cilta-cel, o CARVYKTI, que a gente vai falar hoje. Tá? Bom, aqui parte do processo, falando como as pessoas recebem. A gente já mostrou que o paciente, a pessoa, vai ter que coletar suas células, essas células vão ser manipuladas e vão voltar. Quando as células voltar, você não pode simplesmente infundir essa célula na pessoa. Por quê? O sistema imune do paciente, a pessoa que está recebendo a célula, pode interferir nesse processo. Então, é feito um processo, novamente, de linfodepressão, que é uma quimioterapia, para nós hematologistas, uma quimioterapia leve, para poder ter condições do CAR-T-cell ser mais efetivo. Então, o paciente ele interna, faz esses 3 dias de quimioterapia, tem 2 dias de descanso e faz a infusão da célula.
Eu vou mostrar depois a jornada como um todo, tá? Mas esse é o processo. Aqui, né, tem vários pontos, né, que talvez você já ouviu ou tenham ouvido falar do washout, né? O washout é um termo em inglês que a gente acabou incorporando, que é o tempo de depuração dos medicamentos. Por que é importante, né? Aqui tem vários medicamentos, mas quando a gente pensa nessa terapia, é importante que o médico e até o próprio paciente tenha noção que algumas medicações têm que ter um tempo que tem que ficar sem recebê-las, sem tomar, caso via oral, né, ou sem infusão, para que o carticel seja coletado de maneira efetiva. Por quê? Porque certos medicamentos eles atuam na saúde das células T. Elas ficam menos capazes de combater a neoplasia. Tá? Então, por isso, esse é um exemplo. Tá? Agora, né, a gente vai focar mais em mieloma múltiplo. Né? Para nós, hematologistas, a gente abrevia como MM. Então, muitas vezes vão ver essa sigla. Tá? Falando um pouco, né, do mieloma, o mieloma é uma doença ainda que a gente considera incurável. Tá? Tem alguns trabalhos, o próprio dado do carticel, que chegando, né, em uma cura funcional, que esse é o termo que a gente tem usado, mas ainda é uma doença incurável. Por quê? Né? Porque essa doença ela vai sendo tratada com o que a gente tem de melhor, isso é importante, mas o tempo de remissão, o tempo livre de doença, ele é cada vez menor com as linhas terapêuticas. Tá? Tem um termo que a gente utiliza, né, principalmente no mieloma, que chama taxa de atrito. O que é isso? A gente consegue tratar os pacientes em primeira linha 95%, chegando até linhas subsequentes, caindo até 15% ou 1%. Por quê? Infelizmente, né, é uma doença muito desafiadora para a gente tratar e para os pacientes passarem por ela. Porque muitos pacientes acabam não conseguindo chegar em linhas subsequentes, porque a doença progride e o paciente acaba indo a óbito. Né? E é por isso que a gente tem que utilizar nessa doença em específico que a gente tem de melhor. Porque se eu for guardar para linhas subsequentes, a pessoa não vai ter oportunidade de receber. Né? Então, isso é algo bem específico que a gente tem que salientar. Bom, isso aqui é um slide totalmente médico, aqui que não é da área da saúde, eu sei que tem várias profissionais aqui, mas eu vou focar no que importa. Tá? Então, a gente gosta de tabelas e gráficos. Né? Mas o que eu quero mostrar aqui, esse é um estudo principalmente europeu, tem um pouco norte-americano, que mostrou os pacientes, aquele que eu mostrei nas linhas anteriores, que já tinham sido bem tratados. A gente usa um termo de triplo exposto, triplo refratário, ou seja, ele já tinha sido exposto às principais drogas de tratamento do mieloma. Tá? E é isso que a gente tinha aqui. Eram mais de 92 terapêuticas utilizadas. O que significa? Né? A gente tem em medicina um jargão que se você tem muitas terapias, nenhuma é muito boa. E realmente, nenhuma era muito boa nesse período. Isso aqui é pré-carticel, pré-bispecífico, que é uma outra terapia. Tá? E a taxa de resposta, ou seja, você dava a terapia fazia o paciente responder em menos de 1/3. Né? Quando a gente fala em resposta completa, que você dá a terapia e não tem sinais mais da doença, é menos de 1%. Então, isso é muito pouco, né? E acaba refletindo numa resposta, né, numas curvas muito ruins. Tá? Não sei quantos estão acostumados com curvas, é uma curva de sobrevida livre de doença, então, paciente que está sem doença e paciente que está com sobrevida global, uma curva de mortalidade ao contrário. Então, a mediana desses pacientes politratados de sobrevida era de um pouco mais de 1 ano, tá? E a gente está mudando isso. Mas que eu estou trazendo todos esses dados para mostrar que é uma doença desafiadora que precisa, né, de tratamento específico e adequado. Não mostrando, né, a gente mostra vários estudos, então esse é um outro estudo, principalmente do grupo norte-americano, mostrando que mudando a população, os resultados se mantêm. É uma doença ruim, né? Mantém a taxa de resposta completa e a sobrevida global. Aqui tem um outro termo, né, que é pentarefratária, então são mais drogas exposto. Então, quanto mais droga exposto, pior aqui. Sobrevida livre de progressão ali de 2,7 meses. O que é isso? O paciente trata e ele já progride após 3 meses. A doença já volta em 3 meses. Sobrevida global aqui menos de 1 ano, chegando até pouco mais de 6 meses. Então, precisamos tratar. Então, esse também é um estudo científico com a população muito parecida com aquela que a gente mostrou nesses 2 outros trabalhos. Lembra que a gente tinha aquela taxa de resposta em pouco menos de 1/3. Aqui a situação é diferente. Tá?
Então, a taxa de resposta global vai para 97,9%. Tá? Com taxa de resposta parcial ou muito boa, aqui completa, né, acima de 94%. Para isso, para nós, hematologistas, a gente busca essa taxa de resposta muito boa ou melhor, porque a gente sabe que o paciente que responde muito bem, que não tem sinais da doença, é aquele paciente que vai ficar livre da doença por muitos meses e até anos. Lembra daquelas curvas, né, que a gente tinha mostrado nos slides anteriores? Aqui é a mesma coisa. Então, naquele perfil de paciente não é a mesma coisa, é o mesmo perfil de pacientes, porém com resultados melhores. Então, lembra que aquela progressão era pouco mais de um ano ou menos de um ano, dependendo da população. Aqui a gente já tem uma sobrevida livre de doença de 34 meses. Então, esse perfil de paciente já tratado, metade deles vão ter a progressão em 34 meses. É isso que, quando pergunta quanto tempo que a doença vai voltar, é 34 meses nesse caso. Eu, particularmente, eu não gosto desse tempo, né? Eu não costumo falar para as pessoas que conversam comigo, porque cada pessoa é de um jeito. Tem pacientes que acabam progredindo antes, mas tem muitos pacientes, como a gente vai ver depois, que depois desse período ainda estão livres de doença. Então, se acontece com você, é o 100%, né? Que a gente costuma dizer. E sobrevida global, vou mostrar uns dados mais aqui, né, não tinha sido atingida ainda, nesse momento. Bom, a gente costuma dizer que medicina é a ciência, né, de verdades absolutas transitórias. Então, a gente está sempre atualizando nossos dados, né? Então, o mieloma é uma doença muito desafiadora para o hematologista, porque é a doença da oncohematologia que mais mudou nesses últimos anos. Tá? E esse é um dado que eu trago desse ano, foi apresentado em Chicago, que é um congresso, e mostra aqui a sobrevida livre de progressão desses pacientes. Lembra que é mediana dos 30 e poucos meses, mas a gente tem alguns pacientes que estão aqui, né, 60 meses, né, então 5 anos, livre de progressão. Então, 1/3 desses pacientes está há 5 anos, né, livre de progressão, que tem o termo de cura funcional, que após 5 anos tem uma chance. Né? Eu sou cauteloso com dados, você vai ver que médicos, principalmente hematologistas, são cautelosos de falar em cura. A gente não fala em cura ainda, mas esse é um dado muito, muito bom. Quando a gente pega o que a gente tinha antes, é incomparável. Tá? E aqui a sobrevida global, aquela mediana, agora sim, foi atingida aqui, né, de 61 meses. Né? Agora, né, será que a gente pode melhorar ainda mais esses dados? Né? Então, esse é um estudo que trouxe a terapia de CARTICEL a mais precoce. Aqueles pacientes que tinham mais de 3, 4 linhas de tratamento. Esses pacientes, né, isso aqui também é um dado um slide bem médico, mas ele tinha 1 a 3 linhas de tratamento. E aqui a gente fala que é o melhor dado que a gente tem em medicina, em estudos da área da saúde, que é um estudo fase 3, que ele compara o que a gente tem de padrão até o momento, que é o standard of care, aqui são terapias para mieloma, chama PVD e DPD, né, pomalidomida, Velcade e Dex, aí Dara, pomalidomida e Dex, comparando com o CARTICEL. Tá? Então, ia comparar, será que o CARTICEL, pegando nessa população, ele é melhor do que o que tem de melhor hoje em dia? Então, essa foi a pergunta desse estudo. Bom, esse é um slide para mostrar a taxa de resposta desses pacientes. Né? Então, aqui a gente vê aqui um estudo já com mais pacientes, né, do que a gente tinha, então 400, esses são estudos que a gente fala tem mais robustez estatística para tentar representar mais a população. Aqui é a mediana de segmento, então esses pacientes já foram seguidos por 3 anos. Pacientes que tinham 3 drogas expostas, 3 classes de drogas e 5 drogas expostas, 25% e 7%, sendo refratário aí 10% e 1% respectivamente. A gente mostra aqui a taxa de respostas aqui, né, aqui próximo de 90%, mostrando a PFS ainda não atingida, ou seja, depois de 3 anos, esses pacientes ainda, né, a maioria deles não apresentou o retorno da doença. E sobrevida global, depois de 3 anos, 76% desses pacientes estavam vivos. Né? Quando a gente compara com 64% e 26%, esse P aqui é um termo estatístico que a gente usa mostrando que tem significância estatística. Esses 2 gráficos aqui mostram efeitos adversos da terapia, tá? Que mostram que aqui é um grau 1 e aqui grau 3, basicamente aqui
apenas para saber que grau 1 é um evento leve, basicamente aqui é febre, e grau 3, que é um evento mais significativo clinicamente, praticamente não ocorre aí, independente dos dois. Tá? Bom, o que eu mostrei para vocês em forma, né, de gráfico de pizza lá em Donut, aqui é a curva de progressão, mostrando aqui, né, os pacientes livres de progressão até 33 meses, e aqui alguns pacientes, aqui muitos pacientes, né, todos os pacientes que chegaram até aqui, mostrando que uma curva, talvez, né, a gente consiga atingir um platô antes aí, né, e muitos pacientes tratem e não tenham mais que tratar, é isso que a gente espera. Bom, sobre vida global, aqui muitos pacientes, né, aqui mostrando aqui mais ou menos um platô, parece que essa curva quer se manter sem se cair. Então, isso é algo que a gente espera. Bom, tem um pouco de atualização, eu não vou ficar mostrando muito trabalho científico, acho que não é intuito, mas esse eu achei que valia a pena trazer, que é qualidade de vida. Né? Eu, como médico, né, muitas vezes eu quero ver... Eu me coloco isso como principal desfecho, que o principal objetivo é que o paciente viva mais, né? Viva mais e viva sem doença. Em muitos estudos com um paciente, a principal preocupação é isso aqui, qualidade de vida. Eu quero ter minha qualidade de vida. E mostrando, né, além dos dados de eficácia, que sim, né, isso aqui mostra que o Cilta-cel, comparado com a terapia padrão, que é aquela que eu mostrei, tem melhor qualidade de vida. Tá? Não vou entrar enfim, dentre os tipos aí. Aqui também são dois gráficos que eu gostaria de mostrar, que é o tempo para o próximo tratamento. Então, algo que eu acabei não pontuando, mas vale a pena colocar, todos os tratamentos para mieloma, ele é contínuo. Então, o paciente ele tem que vir, receber sua medicação e ir para casa, e receber comprimidos orais. Aqui não, você faz uma aplicação e o paciente não tem que receber mais por meses e anos. Né? Então, é isso que esse gráfico tende a mostrar. Toxicidade muito rápido, tá? Não é porque uma terapia que não é uma quimioterapia que não tem efeito adverso, tá? Muito mostra aqui que o CAR-T-cell ele acaba fazendo uma inflamação, podendo ter febre, hipotensão, né? Casos mais graves até crises convulsivas, mas é algo que pode acontecer e a gente sabe, como um centro capacitado, como lidar e evitar que isso aconteça. Mas isso é algo que a gente coloca. Toda terapia, mesmo que não é quimioterapia, tem efeito adverso e a gente sabe quando ela pode acontecer. Aqui, aquela questão da febre costuma acontecer mais nos primeiros 14 dias, aí o paciente fica internado. O evento neurológico pode acontecer um pouquinho mais tardio, por isso que o paciente, depois que faz o CAR-T, ele tem que ficar próximo ao centro. E até mais tardios aqui, outros eventos adversos, tá? Como a gente mostra aqui, como pode ter infecção por vírus, por fungos, enfim, né, é algo que pode acontecer, mas a gente vai ficar ligado, a gente passa isso para o paciente e o médico está ligado. CAR-T no Brasil, acho que vale falar, tá? Acho que como é o intuito desse congresso, a gente tem estudos clínicos no Brasil, tá? Tanto na USP Ribeirão, que está em vários centros, aqui em São Paulo, inclusive, quanto do Einstein, então vale a pena ficar ciente. Qual que é o caminho do CAR-T-cell? Muitas vezes para nós e para os pacientes parece que é um labirinto, mas a gente tenta minimizar esse labirinto. Como eu mostrei para vocês, o paciente ele é identificado por qualquer médico e ele é encaminhado para um centro que faz o CAR-T-cell. No caso, o meu centro é um centro que faz o CAR-T-cell. Deixa eu ver para frente. Aqui, o centro certificado, com essas indicações que eu já havia dito. A gente acabou desconfigurando. Não é o Vinícius que indica ou contraindica o CAR-T-cell, então a maioria dos centros tem uma junta médica que discute, né? Maioria das vezes, grande maioria, é aprovado, e aí o centro certificado, no caso eu, encaminha para a operadora. A operadora voltaria com a aprovação, mas tem uma peculiaridade do nosso país, que isso demora mais do que o paciente precisa e o que a gente necessita, e muitas vezes é negado. Tá? Então, isso é algo que a gente conversa com os pacientes, o paciente tem que fazer parte, né, dessa negociação, porque é algo que é desgastante, é muito desgastante, principalmente para o paciente, né, enfim, não tenho o que falar, mas para a gente também, né, para toda a equipe se envolve com o caso. Né? Muitas vezes vai acabar por via judicial e todo esse processo demora, né, infelizmente.
Bom, isso definido, o paciente coleta, como eu falei, aí depois ele pode até retornar para o seu centro ou para a sua cidade. Essa célula, essa manufatura vai demorar alguns dias, 40 dias, 50 dias, e volta. Volta, faz aquela linfodepressão, ciclofosfamida e fludarabina. Esse paciente infunde, ele fica internado por 2 semanas por causa daqueles potenciais eventos adversos, e depois fica mais 2 semanas próximo ao centro. Acabou, esse paciente volta para domicílio dele e segue com o médico habitual. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada, doutor Vinícius. Bom, agora entendemos como funciona a tecnologia de CAR-T, vamos aprofundar no cenário de mieloma múltiplo. E para falar sobre isso e os avanços no tratamento, temos conosco, de forma remota, a doutora Daniele Ovigli, médica hematologista no Hospital Albert Einstein, especialista em transplante de medula óssea e em mieloma múltiplo. Ela realizou um observership na Columbia University em mieloma múltiplo e outro no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York. Doutora Daniele, agradecemos sua presença. Fique à vontade para iniciar sua fala, por favor. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. É uma grande alegria estar aqui com vocês, com o Vinícius, com o Robert. Nós temos uma história de 7 anos, né, Robert? Juntos aí com essa trajetória. E é uma grande alegria dividir, não vou falar esse palco, porque eu estou remotamente, mas dividir esse momento com vocês. Como eu disse, infelizmente coincidiu com o congresso de mieloma, inclusive, que eu acabei de pegar, mas felizmente eu tenho que dispor esses dias da agenda para poder estar aqui com vocês. Então,
outro cenário. Pensamento terapêutico para aquele paciente, né? Na época que eu fiz residência, 22 anos atrás, tinha muita dificuldade em tratar o mieloma recidivado porque a gente tinha muito pouca alternativa, né? Poucas opções terapêuticas. Hoje, às vezes é difícil da gente escolher porque, felizmente, nós temos várias opções terapêuticas para fazer a melhor combinação possível para aquele paciente naquele momento. E uma coisa que é importante ressaltar que né, a premissa principal de qualquer fase de tratamento que nós estamos, obviamente, é procurar, né, atingir uma maior profundidade de resposta. Dentro dos critérios de resposta do mieloma múltiplo, existem várias subclassificações. Então, eu tenho resposta parcial muito boa, eu tenho resposta completa, eu tenho resposta completa estrita, eu tenho resposta completa com doença residual mínima positiva, e eu tenho resposta completa com doença residual mínima negativa. Por que eu estou falando isso? Porque, mais recentemente, esse aprofundamento da resposta tem sido, inclusive, objetivo principal de análise de estudos terapêuticos, né, de estudos científicos. Então, o que a gente chama de doença residual mínima, ou doença residual mensurável, na verdade, hoje em dia esse é o termo mais adequado, é quando, por determinadas técnicas de laboratório, por exemplo, citometria de fluxo, ou uma outra técnica chamada NGS, a gente procura uma célula doente numa população de 100 mil células, por exemplo. Então, se você não identifica nenhuma célula anômala dentro daquela população de células, a gente chama de doença residual mínima ou mensurável negativa. E mais, aí, conforme as coisas vão melhorando, a gente vai ficando mais exigente. Então, já existe também análises de estudos que a gente avalia a doença residual mínima negativa sustentada, que é o quê? A persistência da negativação desse exame em momentos diferentes no tempo, por exemplo, com intervalo de 12 meses, de 18 meses, 24, 36, a depender do estudo. E aí, isto posto, eu vou falar um pouquinho para vocês de como são as fases do tratamento, né? Então, a primeira etapa do tratamento é o que a gente chama de etapa de indução. A fase de indução é uma fase limitada, ou seja, é um número limitado de ciclos com aquela combinação de drogas. A intenção é buscar a melhor resposta possível, como eu mencionei, né? A gente sempre trata um paciente querendo almejar a resposta completa, né, se possível, mas sempre buscar a melhor resposta. E se o paciente, né, para os pacientes que são elegíveis a transplante, após a indução, é realizado o transplante, a depender da resposta, podem ser realizadas a terapia de consolidação, né, que nós chamamos, que normalmente replica o mesmo tratamento que foi feito antes do transplante, por em média 2 ciclos, e seguido de terapia de manutenção. Para os pacientes não elegíveis a transplante, a gente tem a fase de indução e a fase de manutenção. A fase de manutenção, o Dr. Vinícius comentou já um pouco na apresentação dele. Essa terapia de manutenção, o que os estudos mostram atualmente, o tempo mínimo indicado para tratar são de 36 meses, independente do caso. Indivíduos que têm doença de alto risco, existem vários trabalhos científicos que mostram que o benefício é manter o tratamento de manutenção por tempo indefinido. Tá? Ou se é um cenário de doença que já recidivada, né, estou tratando pela segunda ou terceira vez o paciente, a terapia de manutenção, na maioria das vezes, deve ser continuada. Ok, mas você falou que são no mínimo 3 anos. Em algum momento, pode parar a terapia de manutenção?
sim, e a recomendação mais recente, né, baseado em estudos de doença residual mínima, é que após 3 anos, se doença residual mínima negativa sustentada, eu estaria, né, autorizada a suspender a terapia de manutenção. E vale a ressalva aqui, que eu coloquei essa observação, que é exceto para a terapia celular, porque, né, os protocolos que nós temos atualmente, a terapia celular, o CAR-T-cell, é uma terapia única, vamos dizer assim, ela não contempla uma fase de manutenção após. Então, aqui é uma ilustração bem resumida de como foi a evolução do tratamento de mieloma múltiplo nos últimos anos. Aqui desconfigurou um pouquinho, mas considerando lá na década de 1990, o que tinha disponível? Quimioterapia, basicamente uma droga chamada Melphalan, que a gente ainda usa ela hoje no transplante, corticoide, né, que é representado pela prednisona, e o transplante autólogo de medula. No início dos anos 2000 surgiu a talidomida, né, que é uma droga de uma classe que a gente chama de imunomodulador. A talidomida mostrou que tinha um papel importante no controle da doença também. Então, no início dos anos 2000 começaram os tratamentos com associação de talidomida. 2006, aproximadamente, surgiu o bortezomib. Aqui eu até destaquei com essa lâmpadazinha aqui, porque foi deste ponto em diante que acho que foi o pontapé inicial onde começou a revolução no tratamento de mieloma múltiplo, na minha opinião, né? Então, com o surgimento do bortezomib, né, começamos dar passos um pouco mais largos na evolução do tratamento. E aí, aqui, algum tempo depois, já começamos a fazer combinações, né? Bortezomib com corticoide, bortezomib com talidomida, que é o que a gente chamava de doublets, ou seja, tratamentos com 2 drogas combinadas. Já 2010, 2015 e diante, já começaram a surgir outras drogas, né? Então, carfilzomib, seria a mesma classe do bortezomib, só que de 2ª geração, o surgimento de uma nova classe de droga, que é o anticorpo monoclonal, que foi o daratumumab, a lenalidomida, que é o imunomodulador de 2ª geração, e as combinações triplas, ou seja, os triplets. Aí aqui a gente já começa a combinar 3 drogas em vez de 2. E aí começamos a ver também que os resultados eram melhores. E aí, de 2015 para cá, houve, né, um avanço meteórico no surgimento de novas drogas e terapêuticas, né, com pomalidomida, que é um imunomodulador de 3ª geração, isatuximab, que é um anticorpo monoclonal também, elotuzumab. Início da década de 2020, já começamos a fazer combinação com 4 drogas, que se mostraram superiores a 3 drogas, e mais recentemente ainda, o que a gente chama de imunoterapia avançada, que são os anticorpos biespecíficos e a terapia celular ou CAR-T-cell. E aí, falando aqui a respeito, né, do que nós comentamos um pouco dos pacientes que não são elegíveis a transplante, né, como que nós podemos traçar o planejamento terapêutico deles. Para não estender muito, né, eu fiz só aqui um resumo dos principais estudos, né, dos principais esquemas terapêuticos, inclusive, que a gente usa para os pacientes não elegíveis a transplante, que é o estudo MAIA, que ele combina, na verdade, é um estudo que mostra que 3 drogas foram superiores a 2 drogas, né, então já é um triplet aqui para paciente não elegível, mostrando que teve benefício, comparando com as 2 drogas padrão, em taxa de resposta completa ou melhor, porcentagem de doença residual mínima negativa e porcentagem de doença residual mínima negativa sustentada, apesar de não serem números muito robustos, mas superiores ao que a gente tinha até então, e com redução de 33% no risco de morte. Aí, dali já vem um estudo Cefeus, que ele já
avalia 4 drogas comparado com a terapia estándar, que seria bortezomib, lenalidomida e dexametasona, que já era um trípode com valores, com taxas de resposta muito interessantes, comparando o que a gente tinha historicamente, e que se mostrou superior também em 20% de ganho de taxa de resposta completa, 20% de ganho de taxa de doença residual mínima negativa, e também benefício na sustentação da DRM negativa, e também redução de quase 50% no risco de morte. E um outro estudo também chamado IMROS, que ele também avalia 4 drogas, aqui o anticorpo monoclonal é o isatuximab, associado ao mesmo esquema de 3 drogas, também com benefício comparado com o VRD, e redução de risco de morte de 40%. Aqui é importante só ressaltar que a gente não está comparando os estudos entre si, tá? Não são comparáveis, porque isso não foi estudado de maneira adequada, é só uma tabela ilustrativa de como, do que a gente tem de resposta em relação aos principais estudos que nós temos para utilizar, inclusive aqui no país. Quando a gente fala, então, dos pacientes elegíveis ao transplante, que é o caso do Robert, né, quando nós nos conhecemos em 2018, né, hoje em dia, em 2018 era um pouco diferente, mas hoje em dia nós já temos dados mostrando aquilo que eu acabei de falar para os não elegíveis, o tratamento inicial sempre que possível com 4 drogas, então temos o estudo Perseus, que é o protocolo que a gente acaba mais utilizando na instituição onde eu trabalho, que é associar o daratumumab o bortezomib, lenalidomida e dexametasona, com ganhos de taxa de resposta de próximo a 90% e porcentagem de doença residual mínima negativa de 75%, que é um dado bastante interessante. Outro estudo que eu trouxe aqui, que acabou de ser aprovado agora em setembro, é esse estudo do GNMHD7, e também ele utiliza um outro anticorpo monoclonal associado ao VRD, né, e também mostrou benefício com tanto taxa de resposta como porcentagem de doença residual mínima. Não tem dados ainda sobre DRM negativa sustentada, e lembrar que esses protocolos, eles contemplam a realização do transplante de medula por se tratarem de pacientes elegíveis, né? E, mais uma vez, esses estudos não são comparáveis entre si, esses resultados. Quando nós temos um caso de doença refratária ou recidivada, aí, na verdade, o desafio começa a aumentar. Então, o que nós temos de desafios estratégicos nesse sentido? Obviamente, a refratariedade às drogas às quais os pacientes já foram expostos, né, especialmente a lenalidomida, porque a maioria dos tratamentos de manutenção contempla a lenalidomida, então, boa parte dos pacientes, quando recidivarem, eles vão estar em uso de lenalidomida, então eles vão ser refratários à lenalidomida. O número de linhas de tratamentos prévios também é um fator importante, né? É diferente eu tratar um paciente na sua primeira recidiva do que eu tratar um paciente na sua 5ª recidiva, né? A doença de alto risco, né? Como eu mencionei lá no começo, a tendência de doenças de alto risco terem taxas menores de resposta, duração menor de resposta, então isso também é um desafio a ser superado. A fragilidade do paciente também, porque se é um paciente mais idoso ou não, se ele já foi submetido a muitas linhas de tratamento ou não, isso pode agregar toxicidade acumulada, e sem dúvida nenhuma também, não é, na verdade, um desafio, mas é um fator extremamente importante de ser considerado na hora do planejamento terapêutico, é o desejo do paciente também. Né? E isso foi uma coisa que nós discutimos bastante quando precisamos trocar o tratamento com o Robert no momento de definir qual poderia ser a melhor estratégia naquele momento. Então, isto posto, aqui é só uma ilustração de como é o cenário da doença recidivada refratária e quais são as possibilidades
que nós temos para escolhas terapêuticas. Então, tem toda a característica daqueles pacientes que não são refratários à lenalidomida, mas que não tinham sido refratários ou eventualmente não tinham sido expostos a anticorpo monoclonal, os que tinham sido refratários ao anticorpo monoclonal, e esse âmbito aqui dos pacientes que recidivaram em vigência do uso de lenalidomida, e as características adicionais daqui, né, da refratariedade a outras drogas ou não, né, por exemplo, aqui, no paciente que é refratário à lenalidomida, a daratumumab, por exemplo, e ao bortezomib, é o que a gente chama de triplo refratário. Então, vão diminuindo as possibilidades que a gente tem de tratamento e combinação de drogas para esse cenário. E nos pacientes pentarefratários, como o Dr. Vinícius também mencionou, significa que eles já foram refratários a mais do que um imunomodulador, mais do que um inibidor de proteasoma, que é a classe do bortezomib, foi refratário à lenalidomida e também o anti-CD38. Então, aí as opções terapêuticas ficam bem mais restritas, né? No caso do Robert, né, tinha sido a primeira recidiva, né, da doença. Então, ele ainda não tinha sido exposto ao daratumumab, então a gente tinha uma gama bastante ampla de discussões de opções terapêuticas para a gente poder colocar na mesa e decidir em conjunto. E o que nós temos, né, de mais recente, que são essas imunoterapias avançadas, que já estão aprovadas no Brasil, que são os anticorpos biespecíficos, tem duas classes que nós temos, o anti-BCMA e o anti-GPRC5D, ambos aprovados pela Anvisa para pacientes que receberam pelo menos 3 linhas de tratamento com inibidor de proteasoma, que é o bortezomib, o carfizomib, imunomodulador e um anticorpo anti-CD38, que seria o daratumumab, por exemplo. E a terapia celular, que é o CAR-T-cell, que são células CAR, que tem um alvo que é esse anti-BCMA, que também está aprovado pela Anvisa aqui no país, para pacientes que já foram triplo expostos, ou seja, expostos a bortezomib, um imunomodulador, seja talidomida ou lenalidomida, e a anticorpo anti-CD38, ou pacientes que tenham sido refratários à lenalidomida e expostos a um inibidor de proteasoma, que é o bortezomib, desde que a partir da segunda linha de tratamento. Ele não está aprovado para a primeira linha de tratamento. Na época, quando a gente conversou a respeito do caso do Robert, que nos acompanha aqui, nós discutimos quais seriam as possibilidades terapêuticas para ele, inclusive coloquei, né, em pauta a possibilidade de anticorpos específicos, eventualmente da terapia celular, e isso foi muito interessante, pois a gente pôde trocar as nossas impressões, a minha impressão técnica, científica, e a impressão dele como paciente que já havia sido submetido a um transplante, por exemplo, e quais eram as perspectivas de tratamento a longo prazo, a depender de qual seria a modalidade terapêutica que a gente poderia escolher em conjunto. E aqui, só para ilustrar, eu trouxe aqui a experiência que a gente teve no Einstein com os pacientes tratados com anticorpos biespecíficos. Esse dado aqui não está atualizado, tá? Já são um número maior do que 19 pacientes, mas o que a gente tem foi esse trabalho nós apresentamos nesse mesmo congresso que eu vim hoje, no ano passado, e naquela ocasião a gente tinha 78% de sobrevida global, 70% dos pacientes atingiram resposta completa, né? Então é uma classe de medicamento que também é bastante eficiente para o que a gente tem hoje disponível no país. E a terapia celular, não vou entrar em detalhes aqui, porque o Dr. Vinícius brilhantemente já falou do CAR-T aqui, mas só para dizer, né, que tem as taxas de resposta chegam muito próximas a 100%, né? Taxas de doença residual mínima negativa também bastante alta.
tem uma alta taxa de toxicidade, mas entendam que é uma toxicidade, na grande maioria dos pacientes, é de grau baixo, que não geram grandes complicações, né? A maioria são grau leve, na verdade, não baixos, e com resultados muito promissores, inclusive. E, em resumo, aqui, nós temos, né, em relação ao tratamento de mieloma múltiplo, hoje em dia, não só no Brasil, como no mundo, então o avanço terapêutico foi extremamente expressivo, né, especialmente nos últimos 5 anos, né, na última década, mas especialmente nos últimos 5 anos. A gente ainda tem bastante desafios a serem superados, né, que é uma busca incessante de otimizar cada vez mais os tratamentos, né, com o objetivo de atingir respostas cada vez mais profundas e duradouras, né, porque uma resposta completa duradoura é o primeiro passo para a gente atingir uma cura, né? Não tem cura se não entrou em resposta completa antes. Né? Então, 20 anos atrás, quando eu fiz residência, assim, curabilidade era uma coisa que ninguém discutia para mieloma múltiplo. Hoje em dia, a gente tem pautas de aula já perguntando, poxa, será que a gente vai conseguir curar pelo menos parte dos pacientes atualmente e, eventualmente, no futuro, transformar essa doença numa doença potencialmente curável? Então, hoje é um tópico que 20 anos atrás a gente não falava. Outro desafio, sem dúvida nenhuma, é o manejo da doença refratária ou recidivada, né? Especialmente aquelas que já foram expostas a inúmeras classes de medicamento, especialmente as doenças que têm características de alto risco, que elas ainda são bastante desafiadoras para a gente, né? E as perspectivas que eu acho que é muito bom, né? São as imunoterapias avançadas, os anticorpos específicos, a terapia celular, tem uma outra classe de drogas que são os anticorpos droga conjugados, né? Perspectivas de futuro também, aprofundamento, tem bastante coisa acontecendo em estudos genéticos e moleculares a respeito do comportamento da doença em si. Isso vai, sem dúvida, já está levando, mas vai levar a uma compreensão cada vez maior da dinâmica da doença, que é extremamente complexa, e levar, no final das contas, a personalização do tratamento, que é o quê? Eu vou tratar o indivíduo de acordo com as características da doença que apresenta naquele organismo. Então, o futuro, provavelmente, o que nos reserva vai ser isso. Talvez pessoas com o mesmo diagnóstico vão ser tratadas de maneiras diferentes, de acordo com a característica molecular e genética daquela célula tumoral. E isso, sem dúvida nenhuma, acho que é o grande passo que a gente começou a dar agora com a terapia celular para o mieloma e o estudo genético também, que está bastante avançado. E com isso eu me despeço aqui da minha apresentação. Mais uma vez, obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Daniele. Bom, gente, ouvimos sobre a tecnologia e sobre os avanços médicos, mas agora queremos também entender tudo isso na vida real, na prática de quem vivencia essa jornada. E é sobre essa experiência que nós vamos conversar agora. Mas antes de passar a palavra para o Robert, eu gostaria de propor uma reflexão para vocês, que inclusive veio a partir da nossa primeira conversa com ele. Peço que visualizem comigo. Todos nós temos uma janela pela qual olhamos nosso futuro. Através dela, vemos nossos planos, nosso trabalho, nossa família. Temos um roteiro de vida que desejamos seguir, mas, às vezes, surgem desvios nesse roteiro que nos fazem repensar um pouco o caminho ou até mesmo precisar recalcular algumas rotas. Quando falamos de estar um passo à frente, significa ter as ferramentas adequadas para poder continuar olhando por essa janela e ainda enxergar possibilidades, ainda querer desenhar novos capítulos do nosso roteiro. Robert nasceu na Hungria, viveu a infância e adolescência no Brasil, mudou-se para Israel, onde passou 20 anos. Economista, trabalhou em multinacionais e hoje atua como tradutor.
Desde 2018, convive com o mieloma múltiplo e, recentemente, passou pelo tratamento com CAR-T. Está aqui hoje profundamente emocionado por dividir o palco ao lado dos médicos que acompanharam a sua jornada, o Dr. Vinícius e a doutora Daniele. Robert, muito obrigada por topar estar aqui conosco. Vamos conversar um pouco, né, sobre a sua jornada e o seu percurso até aqui. Mas, principalmente, até a doutora Daniele trouxe um pouco, né, dos detalhes ao longo aí da fala dela, mas gostaria de saber como que ter esse acesso à informação de qualidade, a esse novo tratamento, permitiu que você também continuasse olhando por essa janela e escrevendo o roteiro aí da sua vida. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tá ligado? Fala bem pertinho, assim. Obrigado a todos pela oportunidade. Eu tenho uma novidade para vocês. A Terra é redonda. Apesar dos céticos, né? O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, que a ciência é o grande motor da humanidade, né? A ciência e a consciência das pessoas, né? Então, na medida em que as pessoas conseguirem se inteirar mais, né, do que a ciência faz para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mais diagnósticos prematuros vamos ter, mais pesquisas vão acontecer e espero também mais pessoas como eu aqui sentindo-se bem, né, para testemunhar essa cadeia, esse encadeamento, né? E eu estou muito contente também por ter aqui comigo os meus 2 anjos da guarda, a doutora Daniele, que me acompanha desde 2018, e o doutor Vinícius, que acompanha pessoalmente e também no meu coração, uma pessoa extremamente hábil, competente e muito entendedora. Então, o que eu quero dizer, em primeiro lugar, por que eu disse sobre a Terra redonda? Porque, antecipando ainda a sua pergunta, no meu caso, por exemplo, e eu acredito que com muitas outras pessoas, a questão principal é o diagnóstico, né? Como é que a pessoa chega a ser diagnosticada com mieloma ou qualquer outra doença? Indo frequentemente aos médicos, né? Fazendo check-up o tempo todo. No meu caso, infelizmente, por 10 anos, os médicos insistiam que aquele pequeno traço de anemia no meu sangue era bobagem, não tinha nenhum problema. E, na verdade, tinha algum problema, né? Então, faltou um pouco de entendimento, né? Ou talvez um pouco de instrução para poder me encaminhar, né, para o hematologista. Isso fica para a classe médica e para todos que trabalham para ficarem atentos a essa questão e melhorar também o nível de percepção, né, do qual é o limite daquele especialista, e entender que já não é mais a área dele e transferir para o próximo. Dito isso, toda a parte do TMO, como já foi explicado, é bastante complicada, né? Tem muitos obstáculos até chegar a um hospital, né? Alguns obstáculos são de ordem psicológica, né? Outros obstáculos são de ordem administrativo-financeira, porque, afinal, ninguém consegue pagar os valores cobrados, né? E é preciso, às vezes, dar um empurrãozinho com um advogado para que o convênio se entenda que vai custar mais caro a via judicial, tanto para a imagem como para os cofres deles. Então, isso são obstáculos que, se alguém quiser, mais tarde, entrar em contato comigo, eu posso dizer como eu enfrentei e como enfrentar mais para frente. Com respeito ao CAR-T, para mim foi muito fácil decidir, porque eu estava muito bem assessorado, eu recebia respostas a todas as perguntas e eu tinha um nível bastante bom de relacionamento que me permitia tomar decisões sem titubear, sem pestanejar. E aqui também, como no caso do TMO, também tive que entrar na justiça, né, e conseguir ser tratado. Meu tratamento foi absolutamente normal, não tive nenhum tipo de intercorrência especial. Eu tenho algumas comorbidades que algumas se acentuaram e outras não se manifestaram, mas estava tudo dentro da normalidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu sou de carne e osso, né, que eu estou vivendo muito bem, voltei a todas as atividades que eu tinha antes, né, faço musculação, fisioterapia, né, faço tudo o que é necessário para manter meu organismo vivo e atuante. Eu só tenho a agradecer, né, tanto a Johnson, né, que possibilitou o desenvolvimento dessa técnica, como aos meus 2 médicos e a toda a equipe que assessorou eles. Só
tenho agradecimentos a vocês. Muito obrigado. Robert, a nossa conversa vai continuar aqui com o Robert, né? Mas pegando um gancho do que você trouxe, a doutora Daniele também trouxe em relação a essa decisão compartilhada, né, de mostrar os caminhos, eu gostaria de chamar a doutora Daniele novamente para também te ouvir, né? O Robert trouxe esse ponto da importância dessa relação de confiança, mas te ouvir em como que você visualiza esse impacto, né, na vida do paciente quando há essa construção de confiança, como teve também com o Robert, que são pacientes que se interessam para saber mais sobre as informações e também participar de forma ativa nessas decisões. Poderia contar um pouquinho para a gente, por favor? Sim, sem dúvida. Eu acho, na verdade, eu acho que tem muito a ver com a maneira com que eu abordo com os pacientes, porque, sem dúvida nenhuma, a gente projeta para si também, né? Eu gostaria de que o meu médico falasse comigo de uma maneira a ponto de, primeiro, de eu compreender, né? De eu me sentir à vontade para poder tirar todas as minhas dúvidas, né? E também me sentir à vontade para opinar, né? Porque, afinal de contas, o paciente ele é o protagonista nessa situação, né? Então, quanto mais munido de conhecimento ele está a respeito da condição que ele apresenta naquele momento, mais fácil mais fácil vai ser dele, inclusive, planejar a sua vida a partir dali, né? Porque vai acontecer muita mudança, né? Ele vai precisar abrir um espaço na agenda dele, na logística dele, tanto de vida pessoal quanto profissional e também familiar, né? Porque envolve não só aquele indivíduo, envolve todo o núcleo familiar no entorno dele, né? Então, eu acho que esse compartilhamento primeiro, de possibilidades e dando para o paciente, obviamente, não é nem dar, né, porque na verdade é um direito do paciente, mas assim, deixando o paciente à vontade para que ele também atue como opinião, né, que a opinião dele também seja levada em conta, eu acho que é fundamental para que ele tome posse, inclusive, daquilo que ele sabe, para ele poder contribuir com o tratamento, né? Porque o tratamento tem dois lados. Tem a parte técnica, né? De manejo de toxicidade, né? Ajuste de dose, cálculo de dose, mas também tem o outro lado que o paciente ativamente participante, que é o cuidado de si próprio, né? Então, se ele sabe, se ele está munido de informações do que está acontecendo, do que pode acontecer, ele vai ter mais condições de se cuidar, né? De prevenir algumas coisas que estão, né, ao alcance dele, de serem prevenidas, e também de poder entrar em contato e comunicar ao médico quando algo de errado estiver acontecendo. Então, eu acho que isso é fundamental, porque é um relacionamento que se constrói e que é duradouro, né? Já faz 7 anos que eu, o Robert e a família dele temos uma história aí juntos. Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma questão que é indispensável, eu diria. Obrigada, doutora Daniele. E aí, voltando aqui para você, Robert, um ponto que você trouxe é sobre a questão dos exercícios, né, que você tem feito. Você poderia compartilhar um pouco com a gente como é a esses outros profissionais, fisioterapeuta que atua, como que é a sua rotina aí de cuidado em relação a isso, por favor? Bom, em primeiro lugar, eu tenho mais um anjo da guarda, que é a minha esposa, a Paula, que
cuida de mim como se eu fosse um nenenzinho. Mas, com a experiência do TMO, que foi bastante sofrida, né? O TMO é uma experiência bastante aguda na vida da gente. Uma vez que eu estava de frente a essa decisão de fazer o CAR-T-cell, eu entendi que eu não poderia sair do hospital da maneira como eu saí com o TMO. Eu saí prostrado, né? Saí muito enfraquecido, saí realmente, eu pensei que acabou. Eu não estava sentindo o resultado do TMO, eu estava achando que acabou. Mas com o tratamento, com paciência, eu consegui me recuperar. Mas eu decidi que, como preparação, eu deveria manter não só a minha cabeça pronta, como também o meu corpo. Então, eu comecei meio ano antes da data em que estava previsto o CAR-T-cell, comecei a fazer musculação numa academia 2 vezes por semana, e isso além da minha fisioterapeuta, que me acompanha já também há 7 anos. Então, eu acredito que esse preparo físico também ajuda você a se preparar psicologicamente, né? Quando você se sente forte, você se sente atuante, você continua fazendo o que fazia sempre e com aquele, sem tomar espinafre, com aquele extra de músculos que me ajudaram bastante na internação, embora não seja tão impactante como foi o TMO, também ficar 15, 20 dias no hospital é bastante desgastante e isso me ajudou bastante. Obrigada, Robert. Gostaria de convidar também o Dr. Vinícius para falar um pouco da importância da equipe multi, né, no acompanhamento, na jornada dos pacientes também, por favor. Tá ótimo. Até pontuar, né, isso que o Robert falou, né, então faz parte, né, desde do início aí, a equipe multi participar do cuidado dessa pessoa, desse paciente, né? Então, no nosso centro, esse paciente é visto não só pelo médico, né, mas por profissionais como fisioterapeutas, o próprio dentista, né, o próprio enfermeiro, tanto avaliar, né, a expertise de cada um e até para ajudar nesse processo, né? Então, é super importante. A gente acredita em relação, especificamente do exercício, a gente acredita muito. Então, tem até a Maria Eduarda, que é orientando a minha, que a dissertação dela é isso. Então, ela tem um exercício, uma preparação para um procedimento que vai vir, né? Então, a gente sabe que isso, sim, tem dado científico, até de neoplasia, né, câncer de colo, publicado, que melhora a sobrevida. Então, a gente sabe que melhora a sobrevida. Então, né, voltando agora para várias profissões, é super importante. Eu falo que é muito difícil a gente conseguir ter uma equipe qualificada e quando você mantém a sua equipe, porque é muito difícil, é muito importante, assim, tudo, como eu já falei, ponto físio, odonto, nutrição, dentista, tudo, psicólogo, faz toda a diferença para o serviço ser bom. Se você não tem esses profissionais, não adianta investir em equipe médica, não adianta, é fundamental. Obrigada, doutor. Para a gente ter uma fala final aqui do Robert neste bloco e passar para a Luana, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final aí nesse último minuto. O que você falaria, né, para outros pacientes que estão numa jornada similar à sua? Como que se dá esse primeiro passo para ficar à frente? Bom, em primeiro lugar, a medicina preventiva. Tem que ir no médico, tem que se consultar e tem que acreditar, né, que a ciência resolve, né? É claro que você pode ir para a igreja, para a sinagoga e a mesquita, mas o que vai resolver mesmo é a ciência, e isso é uma questão incontestável, né? Não importa aonde você esteja no mundo, é a ciência que vai curar você, segundo o que eu acredito. Então, essa relação com o médico, com os avanços, e eu tenho sorte de estar nesse período, né, em que os avanços aconteceram, né, e eu sou muito beneficiado por isso. Essa relação com os médicos, né, que eu tenho muita sorte de ter esses médicos que foram sempre muito transparentes comigo, sempre se abriram com respeito ao leque de possibilidades que eu tinha, e ele cada vez se ampliava mais. Foi muito fácil para mim decidir desde o começo que eu vou continuar com o tratamento, né? A outra opção de fazer manutenção, para mim, nunca foi uma opção viável, porque o que eu queria mesmo era ficar anos sem o problema. E eu consegui, eu acho, por enquanto, pelo menos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: acreditem na medicina, acreditem na ciência. Essa questão multidisciplinar é muito importante. Eu também tenho a sorte de ter uma família muito apoiadora, né? Uma equipe
além dos doutores, também excelente nos hospitais, que é importante essa equipe existir, porque é ela que faz o dia a dia da gente, né? E eu digo desde a pessoa que abre a porta para você no hospital, até aquele que diz para você, até a vista, todos eles são importantes. É muito bom saber que isso existe no Brasil, e eu faço votos para que esse tratamento se universalize e se barateie, né? E que para todos os brasileiros possam ter a oportunidade que eu tive, né, de desfrutar desse avanço gigantesco na ciência. E eu, graças a isso, como ela começou a falar, eu consegui abrir mais uma janela na minha vida, né? Consegui olhar para frente alguns anos mais, né, que eu ganhei de presente, né? E continuo fazendo meus planos, continuo trabalhando, continuo vendo meus filhos, meus netos, viajando, coisa que eu adoro, né? E é isso. Eu estou feliz e eu estou muito contente de poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Robert. Bom, ouvimos sobre a tecnologia CAR-T, sobre os avanços no tratamento e a jornada do Robert. E agora queremos entender como as associações de pacientes trabalham para garantir que informações sobre direitos e tratamentos cheguem a quem realmente precisa. A nossa convidada é a Luana Lima, coordenadora do Movimento TJCC, gerente de políticas públicas e advocacy da Abrale e da Abrasta, advogada e mestre em ação humanitária pela Universidade de Genebra. Ela conhece os desafios de pacientes e famílias enfrentam para acessar informação qualificada e garantia de direitos. Luana, obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria que você começasse a contar um pouco sobre a Abrale, sobre o papel dela e como que também ela navega junto com esses pacientes diante dos desafios e também o acesso à informação de qualidade. Natália, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço pelo convite para poder falar sobre a Abrale. Mas eu queria antes destacar essa jornada do Robert. A gente teve aqui o Dr. Vinícius, que trouxe essa perspectiva do mieloma múltiplo, a doutora Daniele, que falou sobre, né, essa jornada, o percurso, né, como nós evoluímos, e o Robert, que trouxe esse caso, esse desfecho positivo, né, teve o diagnóstico em tempo e esse desfecho positivo. O que a gente gostaria, enquanto Associação de Apoio ao Paciente, né, e aqui eu falo da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale, mas nós também trabalhamos os cânceres hematológicos e outras doenças do sangue, né, e aí, incluindo o mieloma múltiplo, é que nós gostaríamos que todos os pacientes tivessem essa oportunidade. Tivessem direito à informação, né? Informação, gente, é um direito. Tivessem uma acolhida, né, por parte dos profissionais necessários nessa jornada, né, e a gente viu aqui, são multiprofissionais, né, profissionais de diversas áreas, né, é necessário que a gente tenha, e um acompanhamento que não é só para o paciente, mas é para a família, né, é orientação para essa comunidade como um todo, a comunidade desse paciente. Então, a nossa atuação deve ser voltada para isso, para que a gente tenha um sistema equânime, para que esse paciente tenha essa acolhida, tenha o diagnóstico em tempo, tenha acesso ao tratamento, possa ter a oportunidade de um bom desfecho, né? Então, pode passar aqui. Eu trouxe, como a fala era sobre a associação, pode... Não sei se está com o passador. Sim. Eu acho que talvez nem precise, então, muito da apresentação. Mas qual que é o papel aqui da Abrale, né? Acho que nós, como outras organizações também, é que a gente possa realmente trazer, né, fazer essa acolhida do paciente, mas trazer a informação. Informação nessa jornada é fundamental. Informação sobre a doença, informação sobre o tratamento, mas informação também sobre políticas públicas, né? Sobre como acessar, né? Informação sobre a jornada desse paciente que também está no Sistema Único de Saúde, né? Como que ele vai ser assistido, qual é o tratamento possível ali. Então, tudo isso é um papel fundamental das organizações de apoio ao paciente. E na Abrale, a gente trabalha com 4 pilares, que são o apoio ao paciente, como eu já falei aqui, educação e informação, que é essencial,
políticas públicas e advocacy, né, a minha área, a área que a gente atua, para que a gente possa ter um sistema de saúde, né, como a gente viu agora na abertura do Congresso, que possa garantir a efetividade da Política Nacional de Controle e Prevenção do Câncer, e também pesquisa e monitoramento, porque é fundamental que a gente tenha pesquisas sobre o nosso sistema, sobre o impacto para o paciente das políticas públicas, né? Mieloma múltiplo, por exemplo, a gente tem pacientes cada vez mais jovens, né, com mieloma múltiplo. Nós precisamos falar sobre os dados, sobre as informações, quais são as informações que o INCA tem sobre esses dados, por exemplo, para que se possa trabalhar políticas públicas. Então, vou passar aqui rapidamente, que eu sei que o tempo aqui já está curto, mas a gente tem representantes regionais espalhados pelo país, que também dão essa assistência, cidades de referência onde a gente atua, mas a gente trabalha em âmbito nacional. Todo e qualquer paciente pode ter acesso aqui às informações, né, acesso ao apoio ao paciente. Nós trabalhamos, como eu disse aqui, muito forte a questão da informação para o paciente. Então, a gente tem desde a TV Abrale até os manuais informando sobre as doenças, inclusive o mieloma múltiplo, né, linfoma, sobre nutrição, cartilha do paciente com câncer. Então, um dos objetivos que a gente tem é levar a informação correta, a informação de qualidade, né, desfazer as fake news, e também uma informação que é reconhecida, por exemplo, pelo YouTube, a gente ganhou um certificado de informações confiáveis em saúde, mas uma informação, né, que seja para o paciente, mas, como eu disse, também para toda a sua comunidade. A Abrale também faz parte de coalizões internacionais, e a gente participa muito de eventos internacionais, porque é importante não ter somente uma informação técnica, mas traduzir essa informação para que ela chegue para o paciente da melhor forma, de forma acessível. E o advocacy e o paciente, então, as expectativas do paciente com relação à atuação também. É a humanização e acolhimento, é o acesso rápido e equitativo ao cuidado, né? O paciente, a partir do diagnóstico, precisa do tratamento em tempo hábil, né? A gente falou da lei dos 30 e 60 dias, e é isso que se espera. Participação também na formulação dessas políticas públicas, né, o trabalho que a gente faz trazendo a voz do paciente, a redução das burocracias, inovação com equidade, e a gente trazer realmente, fazer uma atuação pela justiça social. Eu deixo aqui, então, né, onde a gente quer chegar, que é realmente engajar, fortalecer, para que a gente possa ter a efetividade dessas políticas de saúde, de fato, concretizadas, né? A gente trabalha com diversos stakeholders, com diversas lideranças da área da saúde, com executivo, com legislativo e judiciário, para que a gente possa alcançar e o paciente tenha acesso ao direito. E aqui as informações, então, eu deixo por último as informações para quem quiser precisar de atendimento, gente. Como eu disse, a gente tem uma atuação voltada para o apoio ao paciente, voltada para a questão, né, de acolher, segundo a opinião médica também, mas acho que o que é importante dizer é que tudo isso que vocês trazem, né, por meio do apoio ao paciente, que a gente recebe ali de informações sobre a jornada, isso se traduz na nossa atuação em políticas públicas e advocacy. Então, queria agradecer, e aqui ficam as informações sobre a Abrale. Por favor, façam contato, acessem o nosso site, nos procurem no YouTube também. E outra coisa, pergunte ao seu hematologista também sobre a nossa organização. Nós atuamos de forma muito forte com as sociedades médicas, a ABHH é uma. Então, pergunte para o seu médico, faça contato. A gente tem uma atuação também muito forte com os especialistas, porque nós precisamos estar junto para realmente mudar o cenário da oncologia no nosso país. Muito obrigada. Obrigada, Luana. Bom, há tantos contatos e os canais, e como aqui mesmo, né, o próprio Congresso, uma oportunidade para se conectar e conhecer um pouco mais sobre a Abrale. Para a gente fazer um encerramento aqui um pouquinho diferente, como o Robert comentou que estava muito emocionado em estar com seus 2 médicos aqui no palco, vou pedir para o Robert deixar um recado final aqui do nosso painel, tanto para os profissionais de saúde que estão aqui conosco, mas principalmente para o Dr. Vinícius e a doutora Daniele, que acompanhou aí sua jornada. Minuto final do painel com essa sua mensagem final, Robert.
Uau! É difícil condensar tudo em poucas palavras, mas eu só quero reiterar a minha confiança na medicina, no fluxo de informações, de esperar que essas informações e essas técnicas se globalizem, se barateiem e que o máximo número de pessoas possa ser diagnosticada precocemente, né, e também receber o tratamento pleno, tanto antes, durante como após, para todos os brasileiros, para todos os cidadãos do mundo. Eu agradeço muito a oportunidade, eu espero que outras pessoas mais venham após a minha presença aqui para engrossar as fileiras daqueles que, como eu, se sentem bem, continuam vivendo bem e continuam sonhando em viver ainda melhor. Muito obrigado. Obrigada, Robert. Bom, gente, vimos hoje que estar um passo à frente, né? Estar um passo à frente do câncer é extremamente sobre tudo isso que falamos. Ter informação de qualidade, construir parceria com a equipe de saúde e entender que tecnologias como CAR-T podem ser parte de uma jornada de cuidado integral. Muito obrigada a todos que participaram aqui no palco, aqui na plateia, também no online. E eu desejo a todos vocês que tenham um ótimo congresso. Uma boa tarde a todos. Obrigada.